Olá, ser abençoado. Eu sou Ana, sou terapeuta holística e hoje estou aqui para conversar com você. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos e pedir humildemente, curte o meu vídeo para que o YouTube entenda que os vídeos que eu posto são de interesse ao público. Compartilhe o vídeo, se inscreve aí se você não se inscreveu e, é claro, fica até o final. E hoje vamos falar de medo, do que essa emoção é capaz de fazer. Mas antes você precisa entender, saber diferenciar sentimentos e emoções, pois são coisas diferentes. Emoções é um conjunto de respostas químicas e neurais que surge quando o cérebro recebe um estímulo ambiental. Já o sentimento é uma resposta à emoção. Trata-se de como a pessoa se sente diante de tal emoção. Apesar de emoção e sentimento serem coisas diferentes, eles estão intimamente conectados. Para você entender melhor, quando você é exposto a algum tipo de situação, o cérebro libera hormônios que alteram o seu estado emocional, podendo haver até reações físicas, como choro, suor. Vale lembrar também que cada pessoa vai ter uma emoção diferente, vai reagir, com uma emoção diferente, porque cada ser é único e tem uma história diferente. E as emoções, elas costumam ser passageiras. Já os sentimentos, eles podem durar muito tempo. E os sentimentos negativos, eles podem se tornar doenças físicas. Voltando para as emoções, entenda que as emoções dividem-se em 3 tipos: primárias, secundárias e de fundo. Primárias são perceptíveis pelas pessoas, como o medo e a alegria. E as emoções secundárias são aquelas que não são tão perceptíveis de se notar, como o nervosismo, a culpa ou a vergonha. E as de fundo são as não perceptíveis, como a calma ou a fadiga. Elas são mais difíceis de serem notadas porque elas estão mais ligadas ao interno do indivíduo. E você sabia que nós temos 5 emoções universais? Sim, temos o medo, a tristeza, a alegria, a raiva e o nojo. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho e falar um pouquinho sobre o medo. O medo é um mecanismo de proteção que nos mantém vivos, porque sem ele nos colocaríamos em perigo. É uma reação involuntária e natural. Para você entender, se acontece algo com você que te coloca em perigo, o seu cérebro ele é ativado involuntariamente, liberando substâncias que disparam o coração e tornam sua respiração ofegante. Aí o medo entra em cena. Ele te faz correr para bem longe se preciso for. Ou seja, o medo faz você reagir de alguma forma. Até aí tudo bem. O medo não é ruim quando ele serve de alerta, mas quando ele começa a te impedir de fazer as coisas, de viver, por exemplo, ele começa a se tornar uma doença, uma fobia, medo em excesso, medo irracional, eu diria. Aí ele começa a ser prejudicial. O medo, ele é uma emoção que tem ligação com um sentimento de insegurança. Pode ter relação com outros sentimentos? Pode, mas na maioria das vezes ele tem relação com um sentimento de insegurança, que também tem relação com o nosso superego, que traz informações de nossa infância. Do que você tem medo? O que te causa medo? Pense se o medo já te impediu de fazer algo. E então, conseguiu entender um pouquinho o que é o medo? Agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar. Reflita sobre a sua infância, adolescência e sua vida adulta. Quais os medos que você já teve e o que ainda continua te trazendo medo? Quais são as situações que você passa na sua vida que te causam muito medo? E tente entender se esse medo que acontece na sua vida, em determinadas situações, se ele serve como um alerta ou ele pode ser chamado como uma fobia. Ele pode acabar te impedindo de tomar iniciativa, de tomar atitudes, e assim você acabe perdendo oportunidades na sua vida. Por que eu resolvi trazer medo como tema para o vídeo de hoje? Em primeiro lugar, foi algo muito pessoal. Eu vivenciei a emoção do medo na minha vida durante algum tempo para criar o canal Espaço Terapêutico Aroma do Ser. Eu tinha muito medo, pavor em pensar em sentar na frente de uma câmera e gravar um vídeo e saber que pessoas iriam me assistir. Então aquilo me causava um medo, um pânico e me impedia de tomar a atitude de criar o canal. Até um momento que, claro,
Eu percebi que aquilo não era bom, né? E que eu precisava trabalhar esse medo dentro de mim. Fui várias vezes, nossa, durante alguns meses eu fiz vários testes de sentar na frente da câmera, gravar vídeos, pensando que eu estaria gravando para mais pessoas. Depois eu parava, olhava os vídeos, não gostava, começava tudo de novo, falava não vou conseguir, não vai dar certo. E até uma hora que eu parei e pensei assim, não, pera lá, você é terapeuta, você sabe que isso é algo que está te impedindo de tomar uma iniciativa, uma atitude, de realizar um sonho. Então eu parei, comecei a utilizar as terapias a meu favor. Então medo é algo que é bom quando ele serve de alerta, como eu falei para vocês. Quando ele começa a te impedir de realizar sonhos, de tomar atitudes, de mudar posturas, de ter coragem, ele é algo ruim. E daí sim você tem que ter consciência para poder agir na hora certa e não deixar que isso se torne cada vez pior, porque sim, ele pode se tornar uma fobia muito grande, né? E não é uma coisa difícil de se fazer. Em primeiro lugar, você vai pegar o seu caderno de anotações e vai prestar atenção no exercício que eu vou te falar. Você vai colocar nesse exercício de hoje, tá? Qual o medo que você tem na sua vida? E vai prestar atenção quando esse medo surgiu. Então você vai anotar qual o medo que você tem, quando esse medo surgiu pela primeira vez, e daí você vai fazer conexão. Se ele apareceu, se esse medo que você tem na sua vida apareceu lá na infância, apareceu na adolescência ou apareceu agora na fase adulta. Vai colocar o que é esse medo, vai colocar quando ele surgiu pela primeira vez, quando ele acontece, tá? E o que você acha que deveria fazer para acabar com esse medo? E o que você vai fazer para acabar com esse medo? Então, isso é muito legal de se fazer, é um exercício bem legal, tá, gente? Que vocês começam a ter uma consciência de que o medo, ele é uma emoção que pode ser trabalhada sim, que você pode ter um controle, porque ele é benéfico quando você tem controle. As suas emoções, tá? Elas são benéficas quando você tem um equilíbrio, quando você tem um controle sobre elas. Quando você passa a ter um desequilíbrio sobre elas e elas começam a se tornar meio que, como é que eu posso colocar aqui? Elas tomam rédeas da sua vida, e tem que ser ao contrário. Você deve ter as rédeas da sua vida, das suas emoções, do seu equilíbrio. Quando essas emoções elas começam a ter um controle sobre você, isso não é legal, porque isso passa a deixar você desequilibrado e passa a deixar você doente, tá? Ela pode se tornar uma doença, uma fobia. Então, aqui eu trouxe alguns florais de Bach. Para quem não assistiu o meu vídeo falando o que são florais de Bach, assista, é o vídeo da semana passada. Então, para quem não assistiu, assista, que é bem legal. Eu trouxe aqui sugestões de florais de Bach que são para questões das emoções, de diferentes emoções que se referem a medo. Trouxe também óleos essenciais, tá? Então, nós temos aqui os florais de Bach. Nos florais de Bach, que trabalham as emoções, a emoção do medo, nós temos o aspen, tá? O aspen, ele trabalha o medo do desconhecido. Então, se por um acaso você é aquela pessoa que tem medo de algo que é desconhecido, que você não conhece, você tem medo, né? Mas você tem medo de alguma coisa, já aconteceu isso? Alguma pessoa já chegou pra você e falou assim, eu tenho medo. Mas medo do quê? Não sei, mas eu tenho medo. Simplesmente eu tenho medo. Isso aconteceu já em consultório, eu já tive pessoas assim que chegam com medo de algo que não sabem o que é. Então, esse medo é o medo de algo desconhecido. Então, para essas pessoas, eu indico o floral de aspen, tá? Esses medos que elas têm, elas não têm um porquê, uma razão de ser. Elas só têm esse medo. Não sabem explicar o porquê. Então, elas podem tomar o floral de aspen, tá? E o resultado esperado desse floral é fé para enfrentar as próximas experiências e aventuras. Olha só que legal. Bach sempre colocava isso. O que ele esperava que a pessoa
conseguir se alcançar com o seu floral. Então você sempre vai ver, quando você for consultar com um terapeuta, ele nunca vai chegar para você, por exemplo, e vai falar: eu tô trazendo aqui para vocês isso porque eu entendo que vocês vão estar fazendo terapia com vocês mesmos em casa. Então, para vocês entenderem o que vocês estão tomando, eu tô colocando que o Aspen é para aquele medo do desconhecido. Porém, um terapeuta pode te atender e não falar. Ele simplesmente vai te indicar o Aspen e não vai falar o porquê que você está tomando esse floral. Ele vai dizer que este floral que você está tomando é para você ter fé, para enfrentar as próprias experiências e aventuras, tá? Depois nós temos o Cherry Plum. O Cherry Plum é para aquelas pessoas que têm medo de perder o controle. Então, assim, aquelas pessoas que falam assim: ai, eu tenho até receio, porque eu posso perder o controle a qualquer momento. Essas pessoas devem tomar Cherry Plum. O resultado esperado para quem toma Cherry Plum: calma e coragem, controle da mente sob pressões externas. Para isso serve o Cherry Plum. Depois nós temos o floral Mimulus, que é para aquelas pessoas que têm medo do conhecido. Como assim medo do conhecido? Medo das coisas do mundo, coisas palpáveis, coisas que a gente sabe que existe. Elas sabem realmente falar para você: eu tenho medo de andar de carro, eu tenho medo de andar de avião, eu tenho medo de andar de elevador, eu tenho medo de altura. Isso é medo de coisas conhecidas. Então, para essas pessoas, nós indicamos Mimulus. E qual é o resultado esperado para quem utiliza Mimulus? Coragem de enfrentar. Isso, a pessoa cria coragem para enfrentar seus próprios. E o próximo floral, nós temos o Red Chestnut. Isso, ele é o floral indicado para aquelas pessoas que têm medo pelos outros. Como assim, medo pelos outros? Elas são assim, elas se preocupam tanto com os outros que elas esquecem de si mesmas. Então elas têm sempre medo pelos outros. Tenho medo que meu filho morra, tenho medo que meu filho fique doente, tenho medo que meu filho não se dê bem na vida, tenho medo que meu filho perca o emprego, tenho medo que meu marido isso, tenho medo que meu amigo aquilo. Então elas nunca estão preocupadas consigo mesma. O medo delas é em relação aos outros. Então nós indicamos esse floral. E depois nós temos o floral Rocking Rose, que é para aqueles medos que não têm solução. Então, quando eu indico esse floral para pessoas, quando estas pessoas elas estão passando por situações que parecem não ter solução, ou seja, pessoas que perderam alguém, né? Pessoas que passaram por cirurgia, pessoas que estão desenganadas, pessoas que estão em coma, né? Pode ser usado para pessoas que estão em coma ou para pessoas que estão com seus entes queridos no hospital. Então daí eu indico o Rocking Rose. E temos óleos essenciais? Temos óleos essenciais, sim. Quem não assistiu o vídeo falando sobre óleos essenciais, volta lá, assiste e descubra o que são óleos essenciais, como eles são utilizados, para que serve, que vocês vão gostar. Aqui eu indico óleo essencial para medo. Hoje, os óleos essenciais que eu trago aqui, eu indico para medo, tá? Esses óleos essenciais, eles são indicados para outras coisas? Sim, são indicados. Nós teremos mais pra frente alguns vídeos que eu vou trazer especificamente falando de óleos, e daí eu vou trazer o que eles fazem em seu aspecto físico e o que eles fazem em seu aspecto emocional, tá bom? Mas hoje, especificamente, como nós tivemos o nosso tema falando sobre medo, eu estou falando sobre óleos essenciais que eu indicaria para pessoas que têm medo. Então aqui nós temos o óleo essencial de alecrim, tá? Eu indico para aquelas pessoas que têm medo do desconhecido, tá? Esse óleo essencial é muito bom para essas pessoas. Temos o óleo essencial de bergamota, tá? Ele é um óleo essencial muito bom, que ele traz coragem e autoaceitação. Então ele é muito bom para essas pessoas que têm medos e fobias também, tá? Muito indicado para quem tem diversas fobias. Cedro. Eu indico o óleo essencial de cedro também para pessoas que têm medo, porque ele traz força e coragem. Ele faz com que os nossos pés se finquem no chão, que a gente tenha coragem para enfrentar a vida com vigor, sabe? E com serenidade. Eu indico também o óleo essencial de cipreste. Aqui o óleo essencial de cipreste, eu indico ele para medo porque ele é um óleo essencial que ele nos ajuda em fases de mudança. Então, se eu estou com medo de algo ou determinada situação,
aquilo me causa uma certa paralisia, eu diria, né? Porque me impede de seguir adiante, de enfrentar. Então, a partir do momento que eu utilizo o óleo essencial de cipreste, eu estou aberto a mudanças, eu começo a me abrir para as mudanças. E ele pode me trazer coragem, sim, para eu enfrentar esses medos, tá? Porque eu vou estar disposta a mudar. E aqui, eu trouxe também o óleo essencial de erva doce. É muito bom para as pessoas que têm medo também, porque ele também trabalha muito o eu interior, tá? Esse óleo essencial. Mas aqui eu coloco uma observação onde eu não usaria esse óleo essencial com pessoas que são gestantes, hipertensos e epiléticos. Então, estas pessoas não podem usar este óleo essencial de erva doce. Eu indico também o óleo essencial de eucalipto. Ele elimina muita coisa de medo, tá? Ele é um óleo essencial muito bom. Elimina o medo de se expressar, principalmente. Então, se você é aquela pessoa que se contém muito, que não fala muitas coisas, que você tem medo de falar, de se expressar em público, de expor os seus sentimentos para outras pessoas, esse óleo essencial vai te ajudar, tá? A trabalhar, se expressar melhor. E, aliás, ele é muito bom porque no início ele até tem que ser usado moderadamente, porque ele é um óleo de limpeza também. Então, para aquelas pessoas que engolem muitos sapos, né, que acabam engolindo muitas coisas, ele acaba sendo um óleo onde você vai acabar falando algumas coisas, sabe, que estão ali. Tem outro óleo que é muito melhor até do que esse para essa questão. Mas aqui é bom falar que esse óleo também ele é um óleo de limpeza. Então, o que eu penso quando eu tô falando de um óleo essencial de limpeza? Eu tô falando de uma limpeza emocional, energética, vibratória. Então, a partir daí, se eu tenho coisas guardadas aqui dentro de mim, eu vou pôr para fora. Como ele é um óleo essencial que trabalha esse medo de se expressar, se eu sou uma pessoa que eu tenho medo de expressar os meus sentimentos, eu costumo guardar, né, muitas coisas ali dentro, rancor, coisas que eu não gostei do que a pessoa falou, do que o ciclano falou, e eu guardei ali para mim. E o óleo essencial de eucalipto vai fazer isso vir à tona, tá? Então só tome cuidado na hora que você for usar, com quem, como que você vai se relacionar aí, porque ele é um óleo essencial muito bom para essa limpeza, mas ele elimina medos também, principalmente esses medos de se expressar e expressar seus sentimentos. E temos aqui, para finalizar, o óleo essencial de lavanda. Ele não traz muito como sendo um óleo que elimina medos, mas ele é um óleo também essencial de limpeza, que ele trabalha, remove indecisões, traz assim aquelas coisas de resolver conflitos internos, conflitos emocionais, acalmando estados conturbados e incontroláveis. Então, se eu penso que ele é um óleo que ele trabalha essas questões incontroláveis, né, esses estados emocionais conturbados, se eu tô trabalhando com uma pessoa, né, se eu tô lidando com uma pessoa que ela tem medo de algo, e esse medo ele aparece em diversas situações e frequentemente, o óleo de lavanda é bom, porque ele vai trazer uma certa serenidade, uma certa paz interior para essa pessoa. É um óleo que, dependendo do medo que a pessoa me apresenta, eu começo a trabalhar com ele, tá? Indiferente do medo que essa pessoa possa ter, às vezes eu começo a trabalhar. Eu costumo sempre utilizar um óleo, 2 óleos no atendimento, né? E indicando para a pessoa utilizar no difusor pessoal. Mas o óleo de lavanda é um acerto, com certeza, para a pessoa utilizar, porque ele não tem contraindicações, né? Ele pode ser usado e é um óleo essencial muito bom. Então, ele é um óleo de essencial de limpeza, só que mais leve, ele limpa com mais leveza. Então ele vai trazendo aquele equilíbrio realmente que a pessoa tem que ter sobre o seu estado emocional. Então fica a dica aí dos florais de Bach e dos óleos essenciais, que você que tem medo de qualquer coisa, vê aí qual é o óleo essencial, qual é o floral que se encaixou no seu medo e começa a utilizar, e depois me conta como é que foi utilizar o óleo essencial e o floral, tá? Hoje fica a dica de óleo essencial
e floral. E não esquece de realizar o exercício no seu caderno, tá? Coloca lá qual é o seu medo, quando ele surgiu, quando ele surge, quais as situações que ele surge, quanto tempo já vive com esse medo aí na sua vida, o que você acha que você precisa fazer para eliminar esse medo da sua vida. Teremos mais um vídeo, que vai ser o vídeo de finalização do nosso ano de 2020. E eu retorno daí em janeiro. Vou trazer a data exata para vocês no último vídeo, porque eu vou dar um tempo, como eu falei para vocês, o meu canal aqui no Espaço Terapêutico Aroma do Ser, ele é um canal que ele tem um propósito não só profissional, mas também um propósito espiritual. E eu, né, como eu sigo a minha cartilha espiritual, nós temos um tempo, uma parada, onde nós fazemos uma reflexão, uma meditação sobre como foi o ano, e eu preciso daí dar esse tempo, essa parada, e eu volto em janeiro com muita coisa legal, muita coisa nova aqui no canal que você vai gostar, muita terapia, muito tema. Então, se você tá aí esperando coisas novas, fique esperto nesse canal, se inscreva, convide outras pessoas a se inscreverem, porque vem muita coisa boa pela frente, muita magia, muito ritual, muita espiritualidade falando, era de aquário, padrões e crenças, karmas, enfim, muitos temas que eu falei pra vocês que eu vou trazer aqui pro canal. Ano de 2021, esses temas estarão no ar aqui no canal Espaço Terapêutico Aroma do Ser. Tenho muito a agradecer a você,